Olá, está no ar mais um Em Dia com a Saúde. No programa de hoje, doenças que podem deixar o nosso dia a dia dolorido. Bursite, tendinite e epicondilite. Os nomes são parecidos e os sintomas também, mas cada uma dessas doenças tem causas e tratamentos específicos. Dor no ombro, dificuldade para levantar o braço ou carregar peso. Pode ser bursite. Dores nos cotovelos. Pode ser o envelhecimento dos tendões ou epicondilite. Mas se o problema for a inflamação dos tendões, aí a doença tem o nome de tendinite. Quantas vezes você ouviu que alguém está com uma dor no ombro e que não consegue levantar o braço e carregar uma bolsa? Pode ser bursite. Vamos ver? Uma doença que pode comprometer os movimentos do corpo. A bursite é a inflamação de uma estrutura do aparelho locomotor chamada de bursa. São bolsas que a gente tem distribuída pelo corpo, normalmente próximas às articulações, nos locais de atrito, e elas servem como se fossem amortecedores ou diminuindo o atrito entre músculos, ossos e mesmo entre os ossos e a pele em algumas bursas. Segundo o médico, a bursite pode ser causada por infecções, doenças sistêmicas como a gota e por esforços repetitivos, a causa mais comum entre os afetados. O adulto jovem é que está mais sob risco de desenvolver esses problemas, né? O esforço, às vezes durante o trabalho, um esforço inadequado, um esforço repetido. O atleta, ele pode desenvolver a inflamação da bursa. O adulto jovem é esse paciente que está em torno, já saiu da adolescência, mas ainda não é um paciente idoso, em torno dos 30, 20 ou 30, 50 anos de idade. Dimas é motorista e depois de sofrer uma queda, passou a ter dores frequentes no ombro. As suspeitas eram de fratura, mas após uma ressonância, o diagnóstico apontou uma bursite traumática. Você não pode carregar nada com o braço, não pode pegar peso, né? O braço não pode levantar direito, você não pode esticar o braço. À noite para dormir, você esquece, às vezes dorme sem do braço, a dor é profunda. Então tem aquela posição que você pode dormir e é coisa muito desagradável. Para tratar a bursite, é necessário repouso, fisioterapia e antibiótico para as bursites bacterianas. Dimas escolheu um tratamento diferente, com ozônio. Nós fazemos a infiltração no local da lesão ou podemos fazer a infiltração intravenosa, podemos fazer a insuflação retal, endovaginal ou intramuscular. Então é um gás e esse gás nos permite fazer abordagem de diversas maneiras no paciente visando a patologia específica desse paciente. Ele tem a grande vantagem de não ter efeitos colaterais, como tem os anti-inflamatórios e os analgésicos de um modo geral. Melhor do que se curar de uma bursite é evitá-la. E para isso basta manter a saúde do sistema locomotor, realizando atividades físicas e procurando manter o peso ideal. A principal prevenção, porque a maioria delas é exatamente essa bursite traumática pelo esforço ou esforço repetitivo, é evitar uma sobrecarga grande ou uma sobrecarga repetida de um mesmo local, da mesma articulação. Você sabia? Depois dos 30 anos, a perda muscular é de 1% ao ano. Uma pessoa sedentária, quando chegar aos 60 anos, terá perdido 30% da massa muscular, o que acaba prejudicando diretamente as articulações. Você já ouviu falar em epicondilite ou cotovelo de tenista? Então fique ligado na reportagem e saiba o que é o problema. Nara é bailarina e professora de dança. Durante 2 anos, ela sofreu com dores nos cotovelos. Exames diagnosticaram a epicondilite. Para se livrar da doença, ela tomou medicamentos e passou por sessões de fisioterapia e de infiltração no cotovelo. Atualmente, não sente mais dor. Eu comecei sentindo um incômodo no cotovelo. E eu percebi assim, que certos movimentos
a dor era mais forte. E essa dor foi ficando constante, permanente, dia e noite. À noite era o pior momento, né? Quando eu me deitava na hora de dormir. E movimentos assim banais, como eu puxar o lençol, levantar uma tampa de panela. Este médico explica que as mulheres na faixa etária de 40 a 50 anos, trabalhadores com atividades repetitivas, como digitadores, e alguns atletas são os que mais sofrem com a epicondilite. O termo teve alteração de conceito ao longo dos tempos. A epicondilite, ela não é, na verdade, uma inflamação, ela é um processo degenerativo, um processo de envelhecimento do tendão, que tem como uma tentativa do organismo de cicatrização, aí sim uma inflamação. Essa degeneração ou envelhecimento dos tendões é tratada com anti-inflamatório oral, injetável ou tópico, fisioterapia e corticoide. A cirurgia só é indicada em casos extremos, em que a dor persiste por mais de 6 meses a 1 ano. A fórmula da juventude é o que todo mundo busca. Então, existem técnicas hoje para tentar revitalizar o tendão, fazer com que ele volte a ser um tendão jovem, né? Mas aquele tendão que está degenerado, ele não é todo degenerado, tem uma parte dele que ainda está boa. Então as técnicas visam remover a parte degenerada, manter a parte que está boa e trabalhar essa parte, hipertrofiando, fortalecendo para que ela dê conta, para compensar que está degenerada. Nara foi recomendada a ter cuidados com os movimentos do braço durante as aulas de dança, para não sobrecarregar os cotovelos. Eu agora estou mais consciente do problema, então eu tento evitar movimentos que possam me prejudicar. Então, fazer muita força com o braço, e tenho também feito pilates, que eu acho que é uma medida preventiva, que pode fortalecer a minha musculatura, né? E evitar que o problema volte. No próximo bloco, vamos falar de tendinite, uma doença muito comum em atletas. Não saia daí. A inflamação nos tendões atinge milhões de pessoas em todo o mundo. A tendinite e as doenças causadas por esforço são a segunda maior causa de afastamento no trabalho do país. Vamos ver? Geise começou a sentir fortes dores do lado esquerdo do ombro e, quando procurou um médico, descobriu que tinha tendinite. É bem limitante mesmo. O primeiro dia que realmente eu não consegui mexer, porque ela ficou durante uma semana, uma dorzinha chata. Mas o primeiro dia que ela me limitou mesmo, não consegui mexer o braço, não consegui dirigir, não fui nem trabalhar por conta disso. A tendinite é uma inflamação nos tendões e ocorre nos ombros, cotovelo, punho e dedo. O mau uso dos membros superiores e a sobrecarga muscular provocam dores. A lesão também está relacionada à repetição dos movimentos. Este ortopedista dá dicas de como realizar algumas atividades físicas. Você tem que ter o cuidado de preparar seu tendão para suportar aquela carga de trabalho e ter o repouso a cada 1h15, 2 horas, para não ter aquela sobrecarga daquele tendão. São os 2 fatores mais importantes. O outro fator fundamental, aparecer uma dor, o método de trabalho tem que ser consultado, o ambiente de trabalho tem que ser verificado, ver se realmente esse funcionário ele está com uma boa econometria de trabalho, porque a gente sabe, a grande maioria, mais de 70% das dores é por má econometria no trabalho. Ele ainda recomenda procurar uma atividade que reforce a musculatura. É fundamental que a pessoa também tenha um preparo físico voltado para aquela atividade que ele faz. O jogador de futebol ele faz aquecimento, faz musculação. Se você é um trabalhador que utiliza os membros superiores, você tem que ter uma musculatura alongada, adequada para aquele serviço que você faz. Hoje eu converso aqui no estúdio com o Dr. Hugo Pereira Goretti. Ele é presidente da Associação Mineira de Fisioterapeutas. Dr. Hugo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Cris. Bom, para começar então, o que são os tendões? Antes de entendermos o que são os tendões, eu acho de bom tom que a gente entenda o que são os músculos esqueléticos. Os músculos esqueléticos são aqueles responsáveis pelos movimentos do corpo de forma voluntária,
que vão desde dobrar um cotovelo ou um dedo até movimentos mais complexos. Os músculos esqueléticos, na verdade, são formados por duas partes. A primeira delas é a parte ventral, é a parte carnosa, é a parte avermelhada do músculo que é responsável pela geração de força e pela contração e relaxamento. A segunda parte que forma essa musculatura esquelética são os tendões, responsáveis por conectar essa parte ventral aos ossos e articulações e transferir a tensão gerada por essa parte ventral até os ossos e articulações, e com isso gerando o movimento das articulações ou movimentos ósseos. Pois é, então qual é a importância dos tendões para a nossa locomoção? Ao passo que o tendão é primordial para que haja um movimento articular ou de ossos, e como a locomoção é um conjunto de movimentos articulares, principalmente da parte inferior do nosso corpo, os tendões são primordiais para que aconteça o movimento, ao passo que eles fazem esses movimentos que nessa somatória vão gerar a locomoção. Agora, esses tendões podem inflamar. Sim, os tendões podem sim passar por processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios têm uma casuística muito ampla. No geral, o que a gente mais vê no dia a dia clínico são processos infecciosos, processos reumatológicos, traumas diretos que podem gerar rupturas de pequenas fibras desse tendão, né? Vícios posturais que podem gerar um atrito de um tendão com o outro, causando esse processo inflamatório. E duas causas que a gente vê com maior frequência na clínica são os esforços por repetição e os esforços por sobrecarga. Esses esforços por repetição são eles estão inclusos no que a gente antigamente chamava de LER, que eram as lesões por esforço repetitivo, e hoje classifica-se como DORT, que são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que geralmente estão ligadas a movimentos de pequena amplitude, de baixa intensidade, sem muita força ou carga, mas pelo sistematicismo e pela repetitividade que eles acontecem, geram uma lesão nesse tendão. Os esforços por intensidade estão mais ligados a traumas, a amplitudes grandes de movimento, a movimentos com força muito abrupta, mediante de uma pessoa que geralmente não está treinada para realizá-lo, né? Ou então atividades esportivas de alto impacto, que podem gerar sim uma lesão desse tendão e, consequentemente, um processo inflamatório do mesmo. Pois é, e essas inflamações podem doer e muito. Com certeza. Os processos inflamatórios tendinosos geralmente geram uma dor muito forte e limitante ao paciente. E essas dores geralmente são causadas, são explicadas pela própria função desse tendão, que é tracionar e tensionar os ossos. Ao passo que já existe um processo inflamatório nesse local, quanto mais se tensiona esse tendão, mais se exacerba esse processo inflamatório e piora esse processo doloroso. Doutor Hugo, os tendões, assim como os músculos, eles também podem ser alongados e fortalecidos? Com certeza. Os tendões, assim como a parte ventral do músculo, pode sim ser fortalecido e alongado. Porém, ele tem uma particularidade muito especial. Ele não acompanha, ele não tem a mesma performance, tanto no alongamento, na flexibilidade, quanto no fortalecimento, que é a parte ventral desse músculo. Ou seja, ele tem as suas particularidades, né? Tem muitos estudos, muitos artigos sendo produzidos de pouco tempo para cá, que vem a respeito desse treinamento individualizado para os tendões, mas ainda não tem aquela unanimidade no que diz respeito a esse treinamento. Por isso o que a gente sugere é que, mediante uma demanda ou de um processo inflamatório, ou uma demanda pessoal para um treinamento esportivo ou para uma determinada função, procure-se o fisioterapeuta, porque esse profissional é o profissional adequado e indicado, devidamente estudado e treinado para orientar melhor esse indivíduo, para fazer um treinamento individualizado, voltado para a demanda daquela pessoa. Doutor Hugo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. O SUS disponibiliza gratuitamente tratamento para doenças reumáticas. Vá ao posto de saúde do seu município e peça informações. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!